tudo bem? Bem, nós já trabalhamos no estágio supervisionado 1, já coletamos aquela documentação para formalizar o convênio, já assinamos o termo de responsabilidade, o termo de compromisso, né? Então nós já cumprimos a primeira fase do estágio, agora nós vamos para a segunda fase. O estágio 2, ele vai iniciar dia 1º e dia 2 de novembro, dependendo da cidade. Nós trabalhamos nos polos de Tefé, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre e em Manaus também. Então, no dia 1º e dia 2, nós inicia o estágio supervisionado 2. O estágio supervisionado 2, a gente vai ter, nesses dias, uma oficina de introdução de orientação a respeito da construção do plano de ensino, do plano de estágio, desculpa, que é exatamente o instrumento que nós vamos elaborar agora na fase do estágio 2. Esse plano de estágio é uma proposta de uma intervenção que você vai realizar numa empresa pública. É necessário que seja uma empresa pública. Se você já trabalha nessa empresa pública, você já fez o convênio, você já tem o seu supervisor, já passou da primeira fase e tal, já sabe o que vai fazer. Se não tem, você já procurou uma escola, procurou uma organização pública para formalizar isso no estágio 1. Bem, então no dia 1º de novembro e dia 2 de novembro nós vamos realizar oficinas, né? Nessas oficinas nós vamos explicar cada parte da estrutura do plano, como se constrói, o que se espera, etc. e tal. Ainda não sabemos se essas oficinas serão presenciais ou à distância, porque nós não temos como prever o comportamento do que vai acontecer a partir de agora em relação à pandemia. Mas muito provavelmente será mediada por tecnologia. Bem, tem lá no ambiente, vocês vão perceber que existem prazos para envio. O da primeira versão do plano você vai enviar, não é o tutor que vai fazer a análise, serei eu mesmo o professor que vou ler plano por plano, vou analisar e vou dar um retorno pedindo para que vocês façam os ajustes que forem necessários. Depois você reenvia novamente. Então serão duas versões do plano. A primeira que vocês enviarão, eu farei uma análise, pedirei algumas correções, enviarei para vocês, vocês vão ajustar e vão reenviar para mim. Então o envio da primeira versão fecha no dia 15 de dezembro, a plataforma vai fechar. Nesse período eu vou estar analisando e estou dando retorno, dando feedback para cada um dos senhores. E aqueles que receberem esse feedback de reajuste vão ter que reajustar, consertar, adequar aquilo que foi necessário e enviar esse plano até o dia 15 de janeiro de 2021. Sendo que o prazo final para aprovação, que eu farei essa análise total, é 30 de janeiro e dia 31, todos terão que estar com o plano postado no ambiente virtual. Então, eu sugiro que você se discipline para preparar esse plano quanto antes, seguindo as orientações, para que você não se atropele, para que você no final não fique sobrecarregado com muitas coisas para fazer. Esse plano, assim como no TCC que vocês estão fazendo, tem uma parte que tem um referencial teórico. Eu vou já mostrar aqui para vocês. Nesse referencial teórico é pequeno, meia página, uma página no máximo, e não deve conter plágio. Cuidado com isso, porque nós passamos no software e o software vai acusar se tem plágio ou não. Então não pensem que é possível enganar esse software, ok? Vamos lá. O plano de ensino ele vai ter uma estrutura bem básica, bem simples, já tem um modelo inclusive lá na plataforma. Na primeira parte nós vamos ter os dados do estagiário, que são os seus dados, suas informações pessoais, número de matrícula, etc. e tal. Os dados da organização, que vai ser a empresa onde você vai fazer, para quem você vai oferecer esse plano, essa intervenção, né? O terceiro, que é o nome do supervisor do estágio, você vai ter que identificar uma pessoa lá no teu ambiente de trabalho, que será o seu supervisor. Pode ser a pessoa que é o seu supervisor hierárquico ou não, isso é uma decisão sua, né? E a carga horária semanal. A carga horária pode ser 2 horas semanais, 3, 4, 8 semanal, 8 diária, eu não sei se é uma decisão sua. Se você está no seu ambiente de trabalho, mesmo se você já executa no seu ambiente de trabalho, essa carga semanal pode ser de 8 horas, tá bem? A estrutura do plano, então, ela vai conter a seguinte estrutura. Primeiro, resumo, né, que deve conter até 250 palavras. Essas orientações mais detalhadas eu vou passar para vocês nos dias iniciais de introdução da disciplina, que é dia 1º ou dia 2 de novembro, ok? Mas eu vou só falar rapidamente. Depois do resumo, nós temos a área de atuação. Qual é a área que eu vou trabalhar? É a área de gestão de pessoas, é a área de finanças,
é área de logística. Então você vai definir dentro da tua organização, pensando naquilo que você quer propor, o tipo de intervenção, qual é a área de atuação. Depois, qual é o tema, né? Eu vou falar, por exemplo, se eu definir que é gestão de pessoas, eu vou falar, por exemplo, sobre avaliação de desempenho, né? Eu quero saber a avaliação de desempenho no setor público aplicado lá numa organização qualquer. Se existe um modelo, se já foi implementado, como é que aconteceu, ou então eu quero propor um modelo de avaliação que seja um modelo justo, que seja um modelo baseado em todos os atores que participam, que seja um modelo que contemple todas as dimensões comportamentais e técnicas, etc. e tal. Então o tema é menos abrangente um pouco. A área é maior, o tema é dentro daquela área. Se eu encontrei área de atuação, gestão de pessoas, o tema então nesse caso que eu defini seria avaliação de desempenho. Isso é só um exemplo. Dentro da gestão de pessoas tem outros temas também que você pode trabalhar. Você pode trabalhar recrutamento, seleção, você pode trabalhar a remuneração, tem cargos e salários, tem muita coisa que pode ser trabalhado dentro dessa área de atuação, ok? E o problema é uma pergunta, é aquilo que já da tua vida, pela atuação no teu trabalho, você já percebe que é uma dificuldade. É isso que você quer responder. Você até tem uma ideia de qual seria a resposta para esse problema, mas é algo que te incomoda, que você percebe no teu dia a dia que te incomodou. Então, depois do problema, nós vamos ter os objetivos. Se eu tenho uma pergunta, eu tenho um problema, eu tenho uma proposta de solução para sanar esse problema, que é o que eu vou construir. Então, quais são os meus objetivos? Qual é o meu foco? O que eu quero atingir, certo? Depois eu vou justificar, né? Qual seria a minha justificativa para eu fazer esse processo, para eu implementar esse processo de intervenção, para que eu esteja fazendo essa proposição. Por que eu quero fazer isso? Né? Qual a relevância desse trabalho? O que isso pode engrandecer a minha condição enquanto profissional e no que isso pode melhorar a organização onde eu trabalho ou para onde eu estou oferecendo esse plano de estágio. Depois tem todos os procedimentos metodológicos, todos os passos, o que você vai fazer detalhadamente, né? Fazer isso, depois eu vou fazer uma intervenção nesse sentido, vamos propor uma melhoria de um fluxo, vamos fazer isso, vamos construir isso, vamos elaborar um plano de cargo e salário, vamos fazer não sei o que. Então, você coloca todos os procedimentos daquilo que você vai precisar fazer para agir dentro desse plano. A fundamentação teórica, como eu falei ainda há pouco, é uma construção de toda a literatura que tem sobre a área de atuação e sobre o tema que você está trabalhando, desculpa, não sobre a área, mas sobre o tema. E você vai fazer baseado em 4, 5 autores recentes de preferência e que não vai ser muito grande, é algo como meia página, uma página no máximo. É só mesmo para nivelar, para mostrar, né, e depois você vai ter que apresentar esse trabalho, que você tem algum conhecimento daquilo que você está propondo. Você não está propondo em cima de alguma coisa empírica, não. Você leu, você tem um pouco de ciência, você conhece o que fala a ciência a respeito daquele tema, então você pode contribuir sim. Aí no final nós vamos ter o cronograma, que vai ser a fase de implementação, né? Eu posso até depois pensar em propor um cronograma padrão para vocês já adotarem aí como modelo. E as referências bibliográficas, todas as referências que você adotou no período aí na construção, nos procedimentos metodológicos, na fundamentação teórica. Aí basta listar. Bem, senhores, isso é só uma ideia inicial, tá? Vocês não se preocupem que no dia 1º e no dia 2 de novembro, agora que nós estamos iniciando, nesse momento, que são os dias iniciais, serão os dias iniciais da disciplina, nós estaremos fazendo uma oficina, que ainda não sabemos, como eu falei para vocês, será presencial ou à distância, e nessa oficina nós vamos detalhar e nivelar, tirar todas as dúvidas a respeito de como é o processo de construção desse plano. Então eu pediria que os senhores estivessem presentes, se ela for presenciais, ou assistam se for mediada por tecnologia, que nós não sabemos, é isso que eu quero falar ainda. A gente vai orientar mais próximo e que vocês participem, porque vai ser muito importante para retirar todas essas dúvidas. Lembrando que quem faz a análise desse plano, quem sugere as recomendações e as melhorias, não é o tutor não vai interferir nessa disciplina, é eu mesmo, sou o próprio professor. Então eu vou ler todos os planos, dar retorno aos senhores, vocês vão ajustar e depois vão reenviar novamente
para a gente analisar se ainda houver necessidade, vai voltar para novos ajustes, de forma que até o dia 30 de janeiro tem que estar concluído esse processo, e no dia 31 de janeiro esse plano precisa estar postado na plataforma. Então eu desejo a todos um bom estudo, muita dedicação, muita disciplina, que nós vamos conseguir.